Fala galera, boa noite. 7h58, né? Exatamente horário marcado. Tá todo mundo me escutando aí? Tô usando esse fonezinho novo aqui para ficar melhor. Deve estar dando para todo mundo me escutar. Boa noite, galera. Vamos lá. Mais uma live começando hoje. Com meu grande amigo, casca grossíssima, Cristiano Marcelo, amigo meu de longa data, que eu tive o prazer de conhecer na Jordânia em 2012, eu acho, e que é líder da maior equipe hoje de MMA do Brasil, a CM System. E o tema que a gente vai falar é exatamente sobre liderança. Porque administrar ego, administrar fama, administrar muita coisa dos lutadores é muito difícil. E esse bate-papo com o Cristiano, deixa eu ver se ele já está online aqui, para chamar ele, vai ser justamente para que ainda não entrou, para a gente conversar sobre liderança, né? Como que faz, que é um tema que é muito abordado hoje em dia em todas as empresas, como ser líder, qual a diferença de ser líder e ser chefe, né? Então são temas que são essenciais para qualquer negócio, né? E a minha pegada é justamente essa, de trazer exemplos do esporte profissional, que foi a minha vivência durante muitos anos, para o mercado corporativo. O que os atletas fazem diferente, o que eles têm resultado, têm fama e o que eles conseguem. Aí o Cris entrou, vou incluir ele aqui, Cristiano Marcelo, meu grande parceiraço aí. Deixa ele entrar já, galera. Espero que vocês gostem. Tá. Aí, meu amigo, tá escutando bem? Tudo tranquilo, Lulão. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Galera, esse aí é o meu grande amigo, casca grossíssima, Cristiano Marcelo. Cara, tive a oportunidade, Cris, já comecei aqui a te apresentar. Conheci o Cris, acho que foi em 2012, Cris. 2012, 2011, foi mais ou menos nessa época. Na Jordânia, num primeiro evento de MMA do Oriente Médio chamado Desert Force. O Cristiano ainda era atleta na época, né, Cris? E ali a gente ficou uma semana todo mundo junto, fomos conhecer o Mar Morto. Nunca vou esquecer aquele dia, todo mundo passando argila na cara lá, dizer que ficava mais bonito, né? Apesar de, imagina, vou deixar a gente mais bonito, haja argila, né, irmão? Muita experiência para contar aí. Essa foi uma viagem muito marcante para mim, porque na verdade foi um dos primeiros eventos, primeiro evento de MMA na Jordânia. O nosso amigo Galiza fez a intermediação e um evento que se marcou muito. Pô, lutar, fazer um main event na frente da rainha e do rei da Jordânia não tem preço, né, Lulão? E o estádio, o ginásio lotado, né, cara? Eu lembro, até uma curiosidade já, assim, eu nunca tinha ido para um país árabe na época e a questão da reza e tudo, e tinha tido um atentado à bomba há um tempo atrás, e você para entrar num shopping tinha que passar por detector de metal, enfim. No hotel, né? Vários, no hotel, enfim, foi uma viagem inesquecível. Galera, esse aí é o meu grande amigo Cristiano Marcelo. O Cristiano é ex-atleta de MMA, já lutou nos maiores eventos de luta do mundo, treinador de todo mundo que você possa imaginar do MMA, acho que o Cris já deu aula. Cara, faixa preta, ele vai contar a história dele. Só que hoje ele é líder da maior equipe de MMA do Brasil, uma das maiores do mundo, a CM System. Ele que é o head coach, ele que manda e desmanda, e que o nosso bate-papo vai ser esse, sobre liderança. Né, Cris? Você tem aí a oportunidade de passar a tua vivência no esporte, de como realmente você conseguir liderar uma grande equipe e ter resultado. Que a tua equipe vem assim, né, Cris? Ela vem subindo, uma crescente, né? Graças a Deus. Parece um foguete. Cris, me fala aí do teu começo. Galera, antes de mais nada, eu fixei um comentário. Quem quiser entrar e baixar o e-book sobre como criar uma rotina de campeão, basta entrar no link na minha bio e baixar lá o e-book, é de graça. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Cris, começa aí, fala para a galera um pouquinho como é que você começou, fala um pouquinho da tua carreira para o pessoal ir se situando aí. Então, galera, eu comecei a luta muito criança, 8 anos de idade, mas não comecei direto no jiu-jitsu, que é o meu background, a minha expertise. Eu comecei no taekwondo, fui 7 vezes campeão, 4 carioca, 3 interclubes. E uma coisa que tem que ser muito bem explicada é que eu comecei já
sendo profissional, mesmo que uma coisa que eu não vislumbrava, mas eu já cheguei sempre competindo e no meu subconsciente, não sei o porquê, já me deixava dessa maneira, competindo e treinando, às vezes levando até mais a importância para a luta dentro do tatame, dentro da academia, do que próprio no colégio. Uma coisa assim natural. Não era uma coisa que eu sabia o que estava fazendo. Mas aí, aos 12 anos de idade, eu conheci o jiu-jitsu e até hoje, aí, só de faixa preta, são 20 e 22 anos de faixa preta já. 2 vezes pódio mundial, campeão brasileiro, campeão estadual várias vezes, campeão internacional várias vezes. Em 97, me profissionalizei no Vale Tudo na época, que era sem luva, sem regra, sem dinheiro, sem glamour, sem nada. Era uma questão de se testar. Eu acho que na década de 90, a maioria dos jovens que faziam artes marciais vivenciaram isso, mas poucos com a visão de ser profissionais. Então, aí, continuei lutando jiu-jitsu, fui morar na Califórnia, eu tive a oportunidade de morar com o Rickson, que é a maior lenda do jiu-jitsu da Humanifor, Mestre Hélio e o Rickson. Então, eu tive a oportunidade de morar com ele, na casa dele na Califórnia, vivenciar o lifestyle dele, que muitas vezes o pessoal, pô, o que você aprendeu com ele? Cara, aprendi muita coisa, técnicas, tendo a oportunidade de treinar com ele, na casa dele, na garagem dele, com os filhos dele. Mas o que o mais importante foi o que eu aprendi com ele, com o lifestyle dele, cara. O dia a dia. O cara é o melhor do mundo. Então, porra, não tem uma coisa mais do que você aprender com ele, com a pessoa, saber o que não é só a luta, Lula. Claro. Às vezes as pessoas não entendem. Não é só ser o campeão. É você saber o que a pessoa fez para chegar até lá. Você tentar entender a energia daquela pessoa. Então, isso eu sempre fui muito de captar. Eu nunca acreditei numa vez que o cavalo selado passe uma vez só. Ele passa várias. Você tem que estar fazendo as oportunidades. E é isso que eu faço. Sempre fiz na minha vida. Hoje, você perguntar para ele, já chegou onde você quer chegar? Não cheguei. Eu fui o cara que lutei os maiores eventos, o único cara que tem lutado Pride, TUF, UFC, lutei o Meca, todos os maiores eventos do mundo. E se você perguntar para mim, Cristiano, isso foi tua prioridade? A minha prioridade nunca foi ser só um lutador. Eu sempre fui o técnico, que eu sei que é o meu legado. Tanto que eu treinei o Anderson Silva, treinei o Vanderlei Silva, Shogun, Rafa Cordeiro, Murilo Ninja, Chris Borg, Verdun. Treinei esses caras todos quando eu estava na kickboxing. Hoje, faço por mim mesmo na CM System. Treino grandes campeões, como Eliseu Capoeira, Luan Miau, Gabriel Fly, e muitos outros aí que se eu falar, vou ser leviano que eu vou acabar esquecendo. Então tem outros atletas, Júlio Preto, tem vários outros atletas hoje. Uma academia campeã, 55 atletas e todos eles, dentro do evento deles, estão sendo os melhores. 2 cinturões mundiais, 3 cinturões do maior evento da América Latina e mais um do Chotô, que é um grande evento. Então, realmente, os números não mentem. Então, mas o quê? Isso é a questão que eu falo. Se eu tivesse pensado, já lutei o que eu tinha que lutar, não. Eu sempre fui deslumbrando. Eu chegava num ponto e falava assim, não, isso aqui é o ponto de partida, vamos de volta. Quem entrou agora aí, eu vi aqui, Cris, foi o Galiza, que fez a gente se conhecer, né, cara? Eu vi agora aqui. Sensacional. Tive com ele agora em Brasília. Eu vi que você deu aí. Eu vi que você deu cedo. Até ia lá, acabou que eu não consegui ir. Cris, vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo aqui, falar muito. A gente vai falar, galera, sobre liderança hoje. A primeira coisa que eu quero te perguntar é qual que você acha que é a grande diferença da carreira de um atleta para a carreira de um treinador? Qual que é a diferença principal? O que você vê isso na prática? O que acontece muito, Cris, é aquela história do atleta que ele tem a dificuldade de parar. E muitas vezes o cara perde o time, acaba entrando numa decrescente, e aí isso até prejudica ele. Isso é uma coisa Qual que é a diferença que você acha? Eu tinha 4 lutas no contrato do UFC ainda e eu vi que eu não estava mais rendendo como eu tinha que render. Idade, eu sempre tive academia, a CM System junto, dando exemplos para os meus atletas lutando. Só que eu não podia ser egoísta e lutar e deixar os meus atletas de lado. Tanto que quando eu parei, a academia teve uma explosão imensa. Então, você tem que ter esse time. E eu sempre fui um cara muito bem resolvido como lutador. Como eu falei, lutei os maiores eventos do mundo, lutei todos o que eu podia lutar em questão de artes marciais. Então, eu estava bem resolvido. Financeiramente também. E ficou mais fácil, lógico que é evidente. Quando você tem essa ciência que você
fez o que tinha que fazer. Você não... Eu tive uma coisa também que, pô, graças a Deus, eu financeiramente estava bem, que às vezes o cara também não pode parar, porque é o que vai render para ele. E eu sempre consegui fazer o quê? Os dois, muito mais às vezes como técnico do que próprio lutador. Porque se eu fosse só lutador, eu estaria lutando até hoje e com o triplo de luta que eu fiz. Entendeu? Sim. Só que eu sempre fui, porque na minha época que eu comecei, pô, não tinha muito no meu peso, não tinha muito negócio de peso. E era um cara leve, tinha que lutar tinha que lutar qualquer peso, às vezes. Então, mas eu fui, graças a Deus, tive a oportunidade de ir para boxe, ser técnico do Anderson, do Shogun, do Vanderlei, do Ninja, e conseguir ganhar, ser bem remunerado em relação a isso. Ou seja, a minha carreira como lutador ficou meio que secundária. Faziam 1 a 2 lutas por ano para me manter ativo, mas eu sempre fui técnico em primeiro e em segundo plano como lutador. Mas consegui também, como eu falei, lutar todos os eventos, ter vitórias, ser bem sucedido nisso também. Então foi fácil eu saber a hora de parar e conseguir fazer isso com tranquilidade e sem ter aquela neurose de, pô, meu irmão, podia ter feito mais ou fazer mais, tudo na sua hora e no seu momento. Cris, falando especificamente da tua equipe hoje, me fala um pouquinho dela aí. Quantos atletas profissionais, aonde que a galera está lutando? Fala para o pessoal ter a dimensão, que eu já sei da história, mas para eles terem a dimensão do que é o teu negócio. E logo a gente vai entrar no negócio em si. Mas fala um pouquinho da tua equipe. A minha equipe hoje, eu como técnico ganhei três vezes como melhor técnico do Brasil, ganhei esse ano passado, 2019, que sai o resultado em 2020. No Prêmio Oswaldo Paquetá, que é o Oscar do MMA Nacional, eu como técnico ganhei 3 vezes e minha academia também 3 vezes. Hoje somos 55 atletas profissionais. Eu tenho 3 filiais, mas na matriz eu não vislumbro alunos pagantes, eu só tenho alunos, atletas profissionais. Que isso aí divide mídia para minhas filiais e é o meu maior retorno hoje. Mas eu diferenciei muito bem em relação a isso. E me mantenho num padrão meio que old school, no sentido de muitas coisas que eu acho que funcionam. Eu não preciso botar o atleta com um aluno pagante, vamos dizer assim, vamos denominar desse jeito. Mas o aluno, ele está indo lá porque pela chancela da Semi-System, dentro do brand dela, a marca. Então, isso é atrativo. Mas eu não boto o aluno meio que misturado no mesmo treino. Porque eu botei a visão nos professores e nos atletas, que ali é uma empresa, funciona como uma empresa, e o aluno, ele é um cliente. Então, ele tem que ser respeitado, ele não pode apanhar, ele quer treinar o mesmo produto que o meu profissional treina, mas sem ter as mazelas que o profissional tem. Claro. Que é difícil, né, Cris? Para quem não acompanha de perto, o pessoal não tem ideia de como é a vida de um atleta de MMA. Horas e horas de treino diário. Cris, a gente falou um pouquinho antes aqui... Só para terminar, o porquê claro. que eu falei isso? Porque hoje tem muita academia que está igual um McDonald's. O aluno vai lá e ele acha que o cara só tem que botar kimono e bota faixa no cara. Não. Ele vai treinar a técnica que, se ele quisesse ser um profissional, ele vai ter o mesmo gasto físico, mas lógico, proporcional a uma pessoa que não é profissional. Mas eu também não quero me transformar no McDonald's. Então, por isso que eu falei a questão do old school, para deixar claro isso. Entendi. Você me falou um pouquinho antes, e não é para revelar agora, que você tem um segredo para administrar todo mundo. Isso aí eu quero que a gente vá deixar para o final, porque assim, o que acontece, gente? São 55 atletas, cada um querendo ser melhor do que o outro. E no meio do esporte tem 3 peculiaridades que eu falo que podem acabar com qualquer coisa, que é dinheiro, fama e ego. Um quer ganhar mais do que o outro, um quer aparecer mais do que o outro. E também tem isso não só em relação aos atletas, mas em relação aos treinadores, a equipe de treinadores que é muito grande. O treinador de jiu-jitsu quer que o atleta finalize no chão. O treinador de boxe quer que a luta fique em pé e nocauteie. O preparador físico quer que a luta dure o máximo possível para ele mostrar que os atletas deles são bem condicionados. Ou seja, é cada realidade diferente e você tem que administrar isso tudo. E eu quero já que você guarde essa resposta para o final, que é exatamente o segredo da gestão, é de você administrar isso. Tá? Eu quero que tu já vá pensando, vai segurar isso aí para mim. Não é questão nem de pensar. Isso aí é o segredo da CM System, cara.
Isso é o segredo de uma academia de sucesso. E eu definiria isso em uma palavra, mas eu vou explicar o mecanismo para você a hora que você me permitir. Segura aí. Como é que você faz para tirar o melhor de cada um? Imagina eu aqui, eu tenho minha academia, tá? Eu tenho a minha empresa, e eu tenho um time, igual você tem o seu. E eu tenho que tirar o melhor de cada um, porque como uma peça de uma engrenagem, cada um vai se completando. Qual que é o teu segredo para desenvolver o melhor de cada um dos teus atletas? Lulão, nem todo mundo vai render igual ao outro. Você tem que entender o mecanismo da sua empresa. Você tem que conhecer os seus comandados. Vamos dizer essa nomenclatura. Você é um comandante e você tem os seus comandados. Você tem que saber aonde ele vai render melhor. Isso aí é uma coisa lógica. Se você não conhecer o teu negócio, o campo de batalha, se você for para uma guerra, se você não conhecer o teu adversário, não conhecer o campo de batalha e não se conhecer, tu vai ter 50% de chance de ganhar. Então, se você conhecer o teu business, você conhecer os teus comandados e como está o mercado e aonde você conseguir encaixá-lo, é o que tem que ser feito. Aí me perguntaram uma vez para mim assim, Cristiano, vou dar um exemplo que é bem parecido. Pô, eu não gosto daquele numa palestras que eu fiz, eu não gosto daquele, eu tenho um funcionário que eu não gosto dele e a única pergunta eu falei assim, ele é um bom funcionário? Ela falou assim, um excelente, o melhor. Eu não quero ele meu melhor amigo. Eu quero que ele renda o melhor. Então, é a mesma coisa. Você tem que saber que, de repente, tem o cara que é bom de delegar poderes, tem o cara que ele precisa de alguém falando o que ele tem que fazer, o que fazer, e isso é o que o chefe tem que fazer. E você saber delegar poderes. Você não vai conseguir estar em todos os lugares, mas você pegar as pessoas em cada setor que você tem, que nem eu faço na academia. Eu tenho técnico de wrestling, eu tenho técnico de jiu-jitsu, eu tenho técnico de Muay Thai, eu tenho técnico eu tenho o preparador físico, cada um no seu quadrado. Eu não vou querer palpitar, eu sendo head coach, eu não vou querer palpitar na tua preparação física, mas eu posso chegar e falar assim, ó, Lula, esse cara, porque eu vou estar no campo de batalha com o cara? Ele está pecando na explosão, ele está pecando na resistência. E você vai adequar a máquina. E o cara do Muay Thai, meu irmão, esse cara está baixando muito a mão. O adversário dele soca muito com a direita. Eu vejo, jogo pro cara e não me meto no trabalho dele. Ó, o cara está com deficiência na defesa de queda. É a mesma coisa numa empresa. Você tem que chegar para cada gerente do teu setor e você ter... Porque o chefe é chefe porque ele tem que entender. Ele é um maestro, ele tem que entender de tudo um pouco. Para ter um business de respeito e saber que para ser respeitado. E o mais importante, Lulão, que com a explosão do mercado, seja ele qual for, eu sou cético em uma coisa. Você tem que ter ido para a guerra para saber o que o cara está sentindo lá dentro. Você não pode ser um palpiteiro. Você está entendendo? Você tem que... Pô, como é que você vai ser um preparador físico sem ter nunca feito uma musculação? Sem ter nunca ter corrido, sem ter praticado um esporte? Eu sou cético em relação a isso. Então, você não tem como ser um bom gestor se você não tenha sido um cara que tenha tido um comando em cima de você e ter trabalhado naquilo que você está comandando. Cara, eu adoro os exemplos que você vai falando, cara, minha cabeça vai saindo fumaça aqui, né? Porque eu sempre falo que o esporte de alto rendimento e o mundo dos negócios, eles são muito parecidos. Primeira coisa, que não importa se você é branco, negro, azul, amarelo, se você é rico, se você é pobre, se você é bonito ou se você é feio. É isso. Importa se você é bom ou se você não é. E o mercado de trabalho é da mesma maneira. Ele seleciona quem é bom. Quem não for bom ainda vai ter que correr atrás. Então, Cris, talento ou esforço? O que você escolhe? Se tiver isso aqui, ó, eu na hora, e tiver como... Porque a gente não consegue comprar um livro pela capa. Mas você conhecendo, e eu tiver um tempo para trabalhar com os dois, se eu tiver um talentoso, eu mando ele embora. Eu quero esforçado, Lula. Talentoso, ele é preguiçoso, geralmente. Ele é soberbo. E ele estraga toda uma coletividade dentro de uma empresa, porque vai dar maus exemplos.
Estou falando isso porque eu já tive vários talentosos e raramente, lógico, não são todos os casos, mas 99,9% o talentoso é um desperdício de trabalho que você vai ter. Eu vejo muito, Cris, também dessa maneira, porque a percepção que eu tenho é que, às vezes, o cara que é muito talentoso, ele se garante no talento. Só que eu tenho uma frase que eu uso em todas as minhas palestras, que só o talento não basta. Esquece. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Se você for muita... Hoje em dia acabou. Você tem que ser talentoso, mas você tem que ter N outras competências para te fazerem sobressair. Caso contrário, você vai morrer na praia. E eu também sou dessa visão, que eu prefiro hoje um cara que se dedique, né, na minha empresa, que ele caia para dentro, que ele vista a camisa, que ele acorde cedo, que ele faça realmente o que tem que fazer, ele pague o preço. Eu uso muito essa frase. Você precisa pagar o preço pelo que você quer. E Lulão, com certeza... Eu te falo o porquê disso. Claro, vai lá. Porque é o seguinte, o talentoso, ele acha que aquilo ali, só o talento dele, vai ser pro resto da vida. O esforçado, ele está sempre querendo se provar para os outros, tá? E estudando, porque ele sabe que tem que continuar evoluindo. Então, essa é a diferença. E a maior diferença, cara, Lula, escuta, eu trabalhei com muito atleta, eu não perdi as contas. 99,9% dos talentosos se perdem no meio do caminho. Eles são muito, como é que eu posso falar? Eles se distraem muito perdem o foco devido ao talento. Aqui, o Ricardo até, grande meu amigo, o Ricardo até fez um comentário aqui, claro, que esse aí seria o cenário ideal, o quê? A mescla. Se você tem o cara que é talentoso e você tem o cara que é esforçado numa pessoa só, esse cara vai virar ícone. Não, provavelmente ele vai virar ícone. Eu te cito um no meio do esporte que eu trabalhei. Anderson Silva. Esforçado e talentoso. Os caras juntou as duas Acabava coisas. O treino de 2 horas, o cara tava atacando bolinha na parede, esquivando, o cara tava chutando, o cara tava fazendo mais do que todo mundo. Ele é um exemplo clássico do que eu posso falar. E exemplos novos, eu tenho 2, que são os caras que fazem a mesma coisa. Luan Miau e Eliseu Capoeira. E isso, né, Cris, é um desafio para o líder. Você vê um cara talentoso e você, com esse know-how, com o teu background, a tua história que você tem, sabendo que muitos talentosos ficam no meio do caminho, você, como líder, você conseguir puxar esse cara e falar assim, olha só, cara, eu já vi histórias como a sua N vezes e todos pararam no meio do caminho. Só o talento não basta. E você conseguir puxar, tentar mostrar para esse cara que ele precisa se dedicar. Eu acho que a diferença minha, também como técnico e como ser humano, é que eu não me preocupo só se o cara vai ser um campeão. Eu faço meio que um trabalho filantrópico e humanista dentro do que eu faço. Porque eu não consigo ter ninguém ao meu lado mal de saúde, mal financeiramente, mal de cabeça. Eu não consigo. Porque como é que eu vou estar com um cara que eu tenho uma vivência diária com a pessoa e a pessoa vai estar mal ao meu lado, eu vou me sentir bem, Lula? Não vou estar me sentindo bem. Claro. Então, o que eu penso... Muitas vezes, porque você não tem 10 CMCs espalhados? Não. Por quê? Eu tenho 55 atletas, eu vou ter 55 CMCs se ninguém me abandonar. Por quê? Os caras sabem como é que eu funciono, sabem como eu trabalho, e eles vão ter uma aposentadoria digna tendo uma CMCs, que muitas vezes não vão fazer um nome necessário para ter o próprio nome, a própria brand, a própria marca. E eles vão ter uma CM-System, é a aposentadoria deles. Então, é da maneira que eu faço e tento botar na cabeça deles. Como eu falei, Luan, a vitória de um, a vitória e derrota de um é de todos. Então, é isso que tem que estar na cabeça. E eu falo pro cara, meu irmão, foco, eu já passei por isso, não se desprenda, faça isso. Não é hora de você abrir tua academia, não é hora de você abrir um negócio diferente. Foca no que você tem que fazer. Treine mais, cara. Porra, o tempo que você tá parado, o teu adversário tá treinando. Aqueles clichês. Mas muitas vezes o que acontece é o seguinte, é que nem nós, como éramos jovens, você tem que passar pela situação, se ferrar para você entender. Porque ninguém aprende com a vitória, e sim com a derrota. A derrota, ela te abre a adversidade, ela te abre um mundo novo para você. Eu nunca aprendi com vitória, pelo contrário. Aí é aquilo que a gente estava conversando. Vai chegar o amigo, vai chegar as gatas, vai chegar os arregos. E isso aí é
tudo passageiro. Porque todo mundo quer a aura, quer a energia do campeão. Entendeu? Porque isso é maneiro. Não é que seja ruim, você tem que saber a maturidade para você aproveitar isso da melhor maneira possível e sem desfocar. Essa questão do que vem junto ali da fama é uma coisa que faz muita gente. Estou vendo aqui, o Ricardo também colocou aqui a questão do foco, né? E realmente é muito difícil manter esse foco, muito difícil, às vezes, você dominar e domar um cara que, às vezes, veio de uma família humilde, veio de histórias realmente que começaram lá de baixo e, de repente, o cara está lutando em Las Vegas, aquele monte de luz, fazendo uma grana aí. Tem atletas hoje, gente, para quem não sabe, aí tem atleta de MMA ganhando 10, 15, 20 milhões de dólares numa luta. Então, assim, o dinheiro é altíssimo, a fama mundial. Imagina você ter que controlar isso tudo. Lula, o que eu faço para os meus atletas em relação a isso? Primeiro, é a questão da confiança. Liderança, irmão, você não pode impor que isso aí é uma arma contra você, virada para sua cabeça. Você tem que fazer por meritocracia. Como? Pelos atos que eu tive como atleta, as atitudes que eu tive e que eu tenho. E aonde eu quero direcionar meus atletas. Eles veem que eu não vislumbro o dinheiro em primeiro lugar. Lógico que todo mundo quer subsistência, quer dinheiro, porque hoje ninguém vai ficar perdendo tempo. Eu podendo estar com a minha família, eu estou ali com eles mais tempo que a minha família. E isso aí é uma coisa que eu deixo bem clara. Mas não vou botar dinheiro nunca na frente. E, Lula, ali não tem ninguém na minha academia hoje. Já tive durante 10 anos e não tenho. Porque eu aprendi o seguinte: se você tiver um cara que não está dançando conforme a música, não está botando lenha na fornalha para a locomotiva andar, extirpa ele. Vamos botar uma nomenclatura mais. O cara é um câncer ali. Muitas vezes você quer agradar aquela pessoa para ela não te agredir. Você vai ter dois trabalhos. Uma, de extirpar esse câncer do teu convívio, do convívio da academia, que vai desandar tudo, e depois consertar o que ela fez. Então você tem que estar muito preocupado, você tem que estar ligado em o quê? Ajudar quem quer. E se você vê uma situação dessa, você tenta consertar. Não vamos ser tão austeros. Se não deu, manda embora. É o que eu faço, Lula. Hoje a academia funciona da seguinte maneira: é uma energia que todo mundo, a base está muito sólida e grande. Então, a pessoa que chega de fora, o cara que é fofoqueiro, intrigueiro, o cara que não acrescenta, ele vai se auto-extirpar, porque se ele for vagabundo, ele não fica, porque a energia não é essa. E os próprios que estão ali, ou vêm falar comigo, ou falam com os professores, e extirpam ele, ou quando chega a mim eu vou igual o Bop, meu irmão. Não tem essa, porque, Lula, é dois trabalhos. Se você manter o estrago, vai ser imenso, você vai ter que consertar o estrago e vai mandar o cara embora. Ô, Cris, tem uma frase que eu adoro, aprendi com o Guto Inocente, pô, o Gutão que você conhece também, e eu uso, cara, em todos os meus treinamentos, que é tubarão não faz acordo com foca. Não. Paralelo a isso, o que eu falo? Que campeão anda com campeão, pessoas boas andam com pessoas boas. Tem um pesquisador americano que eu gosto muito, chamado Jim Rohn, que ele diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, é exatamente isso que você está falando. Por quê? Porque eu vejo hoje aqui no Brasil uma coisa que, particularmente, eu levo isso para as empresas onde eu dou treinamento, que eu falo exatamente isso, que a metodologia ela é inversa. Porque como é que acontece hoje? Você normalmente contrata muito rápido e demora muito para mandar embora. Dá uma chance, dá a segunda chance. E esse time de, às vezes, você perder, isso leva o teu negócio. Imagina numa equipe de venda. Por exemplo, você tem um cara que você dá 1, 2, 3 chances, esse cara está deixando de vender, você está deixando de ganhar dinheiro no bolso. Então, assim, onde seria justamente o contrário. Fazer um preparatório, você, no teu caso, esse cara, para entrar, se ele tem que saber que... Você tem que saber que, além dele ser bom, ele tem que ser um cara íntegro, tem que ser um cara honesto, tem que ser um cara de honra. Isso é a base, porque né? O evento é a mesma coisa que você está falando. O evento hoje, ele não quer só o lutador que ganha. Ele quer o cara que venda a luta, ele quer o cara profissional que bate o peso, o cara bem vestido, o cara que sabe dar uma boa entrevista. Eu tento preparar, não só, como eu falei, não só o lutador, eu preparo um ser humano, eu dou parâmetro e dou padrão para ele, Lula. E a mesma coisa que você está falando. Muito legal, Cris, você está falando isso, porque hoje o atleta está passando agora no Sport TV, né? Muita coisa assim antiga, agora está passando, até outro dia eu estava vendo um jogo da Copa de 70 e como mudaram as coisas. O atleta hoje,
ele tem que ser atleta full time. Ele tem que dormir cedo, acordar cedo, se treinar pra caramba, se alimentar bem, não ter problema fora do ambiente dele, porque senão ele vai trazer esse problema para dentro. Como é que você lida com isso, Cris? Em tentar segurar a onda da galera nesses momentos? Lula. Exemplos. Exemplo da minha pessoa. Tem coisa, e eu explico, eu sou um líder que eu não sou um cara de mão pesada. Eu afago mais do que peso, só que eu também não guardo, eu não crio monstro. Se eu tiver que falar, pode ser quem for. Eu olho no olho e falo. Que eu acho que isso aí é que os teus comandados vão ser o teu reflexo. O fruto não vai cair longe da árvore. Se você for um cara que faz fofoca, aquele fulaninho, aquele caninho, aquilo ali vai ser um covil. Eu detesto fofoca. Eu detesto. Eu prefiro. Lu, às vezes sou criticado porque eu sou muito sincero. Você me conhece particularmente, você sabe. Eu no meio, eu sou um cara que todo mundo gosta de mim, mas é o seguinte, não pisa no meu calo. Porque eu respeito todo mundo, eu quero respeito. Se você falar, tu vai escutar. E é assim que vai ser. Se tu me afagar, eu vou te afagar. Ele não tem essa. O amigo é aquele que fala. Não é aquele que, não, passa a mãozinha. Um atleta meu, ele sabe que ele tem que ser profissional. Brigou, tá fora. Hoje em dia, na década de 90, tu podia tampar na porrada 10 vezes por dia. Que fazia parte. Entendeu? Hoje, não faz. Hoje, você tem que ser o exemplo para todas as gerações. Por quê? Não é só a mídia televisiva. Hoje, milhares de sites. Hoje são milhões e milhões de telefones numa mão que se você tiver uma atitude antidesportiva, você vai estar ferrado. Então você é exemplo para muitos. Por isso que, é a mesma coisa. Na Califórnia, a maconha é liberada. Aqui no Brasil não é. Então você não pode ter a mesma atitude que o cara na Califórnia, de acender um baseado, Não pode, Lula. Eu respeito a individualidade de cada um, mas você tem que dançar conforme a música. E não é, porque eu não vou botar o meu business, que vai ser um dia dos meus filhos, por qualquer um. Se eu me policio, eu não vou fazer o cara se policiar? Cara, tem certas coisas que são inadmissíveis. Eu já mandei nego embora, porque não dançou conforme a música. E tem que dançar, irmão. Por quê? Lá é uma empresa que você vai ter mídia, você vai ter trabalho, você é bem tratado, você é uma empresa. Você vai ter tudo que você precisa para almejar a tua oportunidade. Agora, você faz o que quiser com ela. Entendeu? Se você fizer bem, você vai bem. Tem milhões de exemplos dentro da academia de sucesso que fizeram o que eu falei e seguiram a cartilha e aproveitaram a oportunidade, né? Cris, você falando isso, já me veio aqui na cabeça a questão da palavra sacrifício, né, cara? Que acho que a vida de um atleta profissional e de qualquer pessoa de sucesso. Esqueçam, o cara teve sucesso. Né? Até já vou dar uma dica aí para quem gosta de ler. Tem um livro livro facinho de ler, fininho, chama A Boa Sorte. A capa é verde, que sorte não existe, sorte é você que cria. Né? Você vai criando, foi o que você falou, o cavalo passa várias vezes. Sorte. É oportunidade, Lulão. Mas é criada, e você faz e vai criando e as coisas vão realmente acontecendo. Me fala um pouco da tua vida em relação ao sacrifício, cara. Eu sei que você é casado, você tem 2 filhos, né? Tenho 3 filhos. 3 Valentina, filhos. o Enzo e o Bento. Lulão, isso é muito fácil de falar. Eu saí de casa com 16 anos de idade, Lula. Sim. Do conforto, fui morar fora. Já passei perrengue, muito perrengue. Por mais que eu venha de uma família boa, eu passei perrengue. Porque eu tinha a hombridade de não querer pedir dinheiro para meu pai, para minha mãe. Então passei necessidade. Só que isso me dignificou. Eu não fiquei com aquela coisa do tô sofrendo, é ruim. Não, pega essa porra e bota de combustível. Nada é fácil para ninguém. Nada é fácil para ninguém. E eu abdiquei de muita coisa. Eu fiquei, quando eu cheguei na shootbox, eu entrei na porrada pra caralho. Frio, não tinha amigo. E era ruim, cara. O frio era mais frio que o frio. E eu queria alguém pra chorar, eu tinha que ligar pro meu irmão e ficar chorando. Meu irmão, vou embora. Eu falei, meu irmão, fica, né? Isso que tu quer. E eu me abdiquei de muita coisa, de praia no Rio de Janeiro, as gatas. Eu era modelo de outdoor no Rio de Janeiro. Podia ter ficado tirando foto e, lutando o campeonato de jiu-jitsu. Eu me abdiquei. Fui pra cidade mais fria do planeta. Os para um carioca ainda. Do planeta pra amansar os caras. Psicologicamente, pra acontecer o que aconteceu no esporte. E isso aí, eu hoje tenho história pra contar, Lulão. E isso eu abdiquei. Hoje eu viajo, às vezes, 7 meses do ano, fico longe dos meus filhos. O Covid está sendo uma lástima para muita gente. Para mim,
Lula, eu vou ser sincero, desculpa até quem está escutando, mas para mim está sendo uma benção nesse ponto de eu estar com a minha família e conhecendo meus filhos, de estar com eles. Então eu vejo um lado positivo, de estar podendo estar isolado num lugar afastado, que eu estou vivendo eles. Isso aí é uma coisa que, pô, graças a Deus, não vale dinheiro, não vale nada. Lula. É aquela história, né, Cris? Toda situação ela tem a história do copo meio cheio e meio vazio. A decisão de ver a situação ela é sua. Tem gente que naturalmente vai ver o copo sempre meio vazio, sempre o lado ruim. E já tem uma galera que vê o quê? Uma oportunidade, que vê uma bênção. Então, Você claro, tem meio copo para mais oportunidade, Lula. Ele não está transbordado. Você tem muita coisa para fazer. Você tem metade do caminho para fazer. é exatamente isso. Então, fica aí a dica já, galera, de um cara que vocês estão vendo que, poxa, tá no mercado de alta performance, porque ele acabou de contar a história dele e eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Valeu a pena? Tudo. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Os erros e os acertos. O que você tem que aprender também, que o pessoal fala muito, a gente escuta muito isso, chega a ser até pragmático, quando você é criança. Ai, é errando que se aprende. Eu tento, Lula, lógico que isso aí, no teu começo, se você não tiver o que eu te falei, um parâmetro, um padrão, você vai errar muito mais tentando acertar. Mas eu sempre procuro analisar em volta e não errar com as pessoas ao meu lado. Eu não almejo o que eles têm, eu quero ser melhor. E isso não é vergonha. O brasileiro, às vezes, eu não posso falar isso, que é prepotência. Não. Eu acredito no meu potencial, eu sei o que eu posso fazer, e é isso que eu falo para meus atletas. Nós somos foda. Por quê? A gente treina, não espera cair do céu. Os caras treinam lá 6 horas por dia. Os caras se abdicam, passam perrengue porque não podem trabalhar com outra coisa para ficar focado 100% no que tem que fazer. Então, o cara vai sair dali forjado a ferro e fogo. O cara vai saber o que é correr atrás. Por isso que eu falei, não se sentem bem se ali estão e não estão botando lenha na fornalha. Isso que você falou é aquela história do mar calmo nunca fez bom marinheiro, né, cara? Assim, alguém acho que até usou esse ditado aqui em cima, e é exatamente isso. A dificuldade faz e forja, vai criando uma casca, né? Vai dando aquela calejada, e quem tem realmente acaba tendo um diferencial. Cris, como é que é ser responsável pelo sonho de outras pessoas? Às vezes é frustrante, até mais do que pro próprio. Eu já quebrei cadeira de plástico com a mão, porque eu fico triste, eu não fico puto com o atleta, porque eu sei que ele fez o máximo dele. Eu fico frustrado porque ele andou 10 casas para trás, mas ao mesmo tempo eu tô ali para ampará-lo, tá do lado dele, eu seguro ele. Isso aí você pode perguntar, eu não tô jogando de boca para fora não, Lulão. Se você perguntar dentro da CM System, eu tenho vários exemplos que eu busquei o cara em casa. O cara estava desistindo já, foi fazer outra coisa. O Cado que está nos acompanhando aí, foi um que foi fazer curso, foi fazer faculdade, voltou ele, hoje é campeão do maior evento da América Latina até 77 quilos. Matheus Bufa, a mesma coisa, desenganado. Hoje é campeão até 93 quilos do Future, maior evento da América Latina. Assinou com Contender. Eu não abandono, Lula. O gaúcho, desenganado ao extremo, trabalhando de segurança. Porra, meu irmão, eu não vou falar as entranhas. Sim. Não desiste, meu irmão, não desiste. Eu tô contigo, campeão mundial do Brave. Porra. Então, eu acho que é o diferencial que a gente ia falar no final. O diferencial, Lulão, é você estar ali com teu irmão, com um filho, e você não abandona um irmão, um filho. Não é comercial o negócio, nunca vai ser. Para mim não vai ser. Por isso, quando sai um cara da minha academia, a minha frustração, eu fico triste, porque eu não perdi um atleta, eu perdi um amigo, perdi um irmão, perdi um filho. E isso que eu fico triste. Eu não boto dinheiro na frente, não boto e nunca vou botar. Mais uma vez eu falo, eu gosto de coisa boa, eu gosto, mas eu não vou perder uma amizade. Tudo é conversado, tudo da maneira que você tem que se adequar, cara. Ô, Cris, o dinheiro, eu compartilho da mesma opinião, acho que o dinheiro ele nunca pode ser o fim. Ele nunca pode ser o objetivo final. O objetivo é fazer o trabalho bem feito. Eu tenho 2 histórias exatamente muito parecidas com a sua, que foi assim, uma com o Paulo Thiago, e essa história a gente dá risada pra caramba. O Paulo, na época, estava no UFC e perdeu, não lembro se foi a segunda ou a terceira derrota seguida, e a gente perdeu uma luta na China, pro Dong Yun Kim. Imagina você voltar da China com a derrota na bagagem. 40 horas de voo, meu irmão. Pô, desesperador.
Fazendo a digestão daquilo, né? Pensando o tempo inteiro e a cada parada do voo, você pegava e ia ler e a imprensa metendo pau, enfim. O que É aquele acontece negócio que também. respira e fala, puta que pariu. Aquele puta que Então, e aí eu lembro de eu estar dormindo no voo e, blum, sentou alguém do meu lado, eu tomei um susto, acordei assim, era o Paulo. Aí falou assim, pô, Lulão, cara, eu acho que eu vou ser mandado embora do UFC e tô pensando em estudar para um concurso público. Aí eu falei assim, pô, Paulinho, concurso, cara, até bom pra caramba, você tá no melhor evento de luta do mundo, vamos fazer o seguinte, vamos esperar, vamos dar o tempo, se não dá, a gente vai abrir uma academia de luta junto. Aí ele, pô, tu abre, tenta comigo? Eu falei, cara, eu nunca te abandonei, vai ser agora. Enfim, a gente começou a conversar, voltou, ele não foi cortado, e aí ele falou assim, Lula, eu não posso mais ficar em Brasília, porque eu preciso evoluir, senão é a minha vida que está em jogo. E eu estava perdendo o atleta, o cara que pagava meu salário, mas virei e falei assim, irmão, vai, você precisa ir, você precisa melhorar. E aí o que aconteceu? Ele foi a época que ele foi para o Rio, ficou um tempão lá na Next Gym com o Rogerão, com destaque, teve uma sobrevida, ainda ficou mais uns 2 anos, e aí depois acabou saindo, enfim. Mas é exatamente isso, de ter o quê? De não colocar o dinheiro na frente. E isso que Lula, você faz é essencial para o sucesso do teu time. isso aí você falou uma coisa muito importante, é que eu vejo, cara. Como é que, porra, meu irmão? Eu gosto da pessoa. Se ela, e ninguém é obrigado. Eu, hoje em dia, 90% dos meus atletas, ou 99%, os que eu tenho contrato é porque ainda não venceu. Eu não tenho contrato. Eu sobrevivi quando a kickbox, a galera, um foi para cada lado, eu ganhava $10.000 por mês, Lula. E de um dia para o outro não ganhava mais nada. Eu sobrevivi e montei um império. Então eu não fico preocupado com a grana. Eu sei que eu sou capaz. Eu tenho o insight de fazer o campeão, de fazer uma equipe campeã, que eu não faço sozinho. De botar a mente vencedora. Entendeu? Então, se o cara chegar para mim e falar assim, ó, não estou satisfeito. Eu falei, meu irmão, segue o teu caminho. Mas o mais importante disso que você falou, tanto tua hombridade quanto a do Paulo, é o quê? Saber entrar e saber sair. Não é ser vagabundo e falar mal, desdenhar do que foi feito. Que muitas vezes, cara, o ser humano é o seguinte, ele sempre tem a tendência em não se analisar primeiro e ver que o erro é dele. É muito mais fácil culpar qualquer um. A grama do vizinho é melhor, o técnico do outro é melhor. Mas por quê? Será que não fui eu que não treinei direito? Não fui eu que não dei o melhor? Não sou eu que absorvi? Porra, se um time inteiro tá ganhando, só tu tá perdendo, é o cara que tá fazendo coisa errada pra você? É muito mais fácil. Ninguém sabe das entranhas, se o cara fez a dieta, se treinou direito, se dormiu cedo, se dedicou, isso aí ninguém sabe. Né? Então, realmente, essa questão, Cris, eu vejo assim, você falando, cara, e é legal porque tu chega até para frente, assim, né? Dá para ver que você está falando com coração, na verdade, porque a luta, ela tem isso, ela tem a questão primordial que é da honra, cara. Da honra de você chegar e você tem que ser um cara honrado, você tem que ser um cara honesto, entendeu? Mesmo que isso te prejudique, o certo sempre vai ser o certo. Não. E quando você faz o certo, mesmo que vai te prejudicar, as pessoas passam a te admirar por isso. Mas lógico, é atitude, Lula. Eu tô com 42 anos, vou fazer 43 anos esse ano. Eu tô há 37 anos no meio. Você pode falar, o Cristiano é marrento, coisa que eu não sou, quem me conhece sabe. Só que você não é obrigado a abrir sorriso para todo mundo, você às vezes não tá num bom dia. Mas me fala que eu sou um cara vagabundo, me fala um cara que eu não tenho técnica e me fala que, meu irmão, eu não sou honesto. Eu duvido que tenha alguém que fale isso. Entendeu? E isso aí é aquela história. O teu legado é o que você vai deixar. Eu penso sempre no seguinte, eu era para mim, eu era um selfish, um egoísta, eu pensava assim, meu irmão, é o que eu penso no que os outros vão pensar de mim. Agora, minha preocupação maior é que os meus filhos vão pensar de mim. Então, eu não tenho como, Lula, um cara que saiu, morava numa palafita, eu levantei o cara, eu roubar o cara. Eu quero o que é meu, eu não quero o que é dos outros. Entendeu? E se eu não puder ajudar, não te atrapalho. Isso aí é a minha religião. Entendeu? Fazer o bem através de uma ajuda. Se eu não puder te ajudar, eu não vou te atrapalhar. Eu não vou chegar porque, porra, meu irmão, você está sendo melhor. Porra, eu vou analisar. Pô, o Lula, meu irmão, aquele cara ali é um vagabundo, nem conheço ele. As pessoas acabam julgando. Para ver o que você vai para tentar fazer melhor. É muito mais fácil você criticar.
Mas isso é normal. Você estava falando, por exemplo, dessa questão do negócio, cara, e aí me veio na cabeça aqui uma semana atrás, mais ou menos uns 10 dias, eu encontrei o Pedro Galiza, e, pô, o Galiza, né, para quem não conhece, é cara casca grossa também, dono da maior equipe de jiu-jitsu aqui, de luta hoje aqui de Brasília, tem quase 300 alunos ali e está passando por um problema, por quê? Porque está tudo fechado. E eu virei para ele e falei assim, pô, Pedrão, como é que você está lidando com isso? Cara, ele me deu a resposta que eu queria escutar de alguém. Ele falou assim, meu irmão, eu já sei o caminho para chegar onde eu tô. Qualquer coisa eu faço tudo de novo. Cara, Lógico! essa é de uma riqueza. O cara não. É essa a Lula é diferença. sólido. Ele não é um cara que caiu de paraquedas. Ele passou por todo o processo do mercado. Ô, O Cris, cara e essa é a foi faixa diferença. branca, Sim, ele lutou, ele fez tudo. Meu irmão, ele falou tudo. Por quê? Ele não teme. Porque ele sabe como fazer, porque ele passou pelo processo. mas é exatamente isso que eu quero falar, assim, cara, que eu tô vendo que tá todo mundo num desespero, e às vezes eu falo assim, galera, calma, porque isso vai passar. Isso vai passar e você vai conseguir fazer de novo. E às vezes, do problema que você está tendo, você vai tirar uma outra oportunidade, vai tirar aquele coelho da cartola ali, que muitas vezes aconteceu o quê? De acontecer alguma coisa que vai te prejudicar, e lá na frente essa coisa que te prejudicou vai ter sido uma bênção na tua vida. Tava rolando um vídeo do The Rock outro dia, que ele era jogador de futebol americano, e ele entrou na NFL, fez o primeiro jogo e foi cortado. Aí ele falou que foi para casa, chorou, não sei o que. Ele falou assim, cara, graças a Deus que eu fui cortado, porque hoje eu sou ator, ganho muito mais. Então, assim, dar tempo ao tempo. Mas se você já sabe o caminho, se você fez uma vez, você é capaz de fazer de novo. E eu não tenho a menor dúvida disso. Muito mais. Cris, qual que é a maior diferença entre talento e trabalho? Cara, olha só. O talento ele pode até abrir portas para você, tá? Ele pode até abrir portas para você, que, por exemplo, principalmente no esporte. Tu vai numa academia, tu vai fazer um teste, tu vai dar um treino, o cara vai, pô, esse cara tem talento. Só que é o seguinte, como eu falei, o esforçado, a princípio, ele não vai ser notado. Mas ele chegando antes que todo mundo, ele treinando depois mais que todo mundo, isso vai aparecendo gradativamente e vai ser uma coisa sólida. E, geralmente, quando o cara é talentoso, ele vai te dar aquela impressão no começo e depois vai se apagando. No meu caso, que eu sou um cara experiente, eu vou ver aquilo ali e falar assim, tá, beleza, vou ficar de olho, como eu fico de olho em todo mundo. Tem 50 cabeças no tatame, eu tô olhando para todo mundo. Eu criei uma visão panorâmica que eu vejo o cara que tá lá no mercado, manda ele vir para frente, porque ele tá falando com o outro, que nem colégio de criança. E eu, mesma coisa, o cara vai me chamar a atenção no começo, mas eu vou ficar vendo ele, mas daqui a pouco ele se apaga, geralmente, o talentoso. Por quê? Porque ele não vai treinar, porque tava frio, ele não vai treinar porque, porra, pegou uma gatinha, ele se desvirtua, o esforçado e o trabalhador, não. O cara tá lá todo dia. Cara, eu tenho um atleta, o Alan France, já começou mais velho, começou com 35, só que o cara, meu irmão, é muito bom e é um cara que anda mais ou menos 80 km por dia para ir treinar. Como que eu não vou dar moral para um cara desse, Lula? Esforçado, um cara comprometido. Porra, eu me sinto mal de não ajudá-lo. Como eu já vi neguinho que mora na academia, no alojamento, que é só descer meio metro e chega atrasado. Aí, meu irmão, é chibata nesse puto. Olha só, você falou essa história, eu me lembrei do Massara, cara. Massara Anduba, também atleta do UFC, era a mesma Grande coisa, atleta, Cris. Pessoa, uma pessoa maravilhosa. Massara era a mesma coisa, Cris. Descia na rodoviária aqui, ia andando até a academia, treinava, voltava. Quando ele chegou no UFC, ele ia entrar no UFC, ele foi pro TUF e aí ia fazer a luta que tinha que ganhar para entrar. O que eu fiz, cara? Eu montei um quarto para ele dentro da academia, para tentar justamente fazer com que ele não tivesse esse trajeto. Então, a gente botou um transfer, que pegava ele da rodoviária, levava para a academia, ele treinava. Aí eu fiz uma parceria, por exemplo, com um restaurante de cima, o cara subia, almoçava, facilitou a vida dele. Descia, dormia, enfim, ganhou a luta e foi pro UFC. Ou seja, o Ricardo colocou aqui, né, que isso aí acho que é o principal, que o bom líder é aquele que serve a seus liderados e que lidera pelo exemplo. E é exatamente isso, é você tentar ajudar da melhor forma possível, porque na pior das hipóteses vai ficar a gratidão. Né? Apesar do que a gente sabe que muitas vezes também tem cara que vira e vai embora.
E aí você, ao invés de ficar chorando, você tem que achar que é bênção. Nesse meio que mais tem, olha, eu vou te falar. E todos os caras que comigo ficaram desde o começo, ou se mantiveram, todos estão bem. Ah, eu não faço mágica. Eu dou oportunidade. E eu tenho uma visão, porque eu andei por terras inóspitas, brother. Eu lutei, eu briguei, eu fui roubado, eu fui enrolado. Eu passei por todo tipo de situação que, se eu puder evitar que os meus filhos do tatame não passem, eu vou fazer. Porque eu tive a experiência. Não é uma coisa que eu não tive em batalha, não tive no campo de batalha. Eu tento fazer isso, mas como a gente falou, é que nem nós com os pais e as mães. Dão um exemplo, falam, não faça, e você acaba fazendo. Você tem que passar por aquilo. Só que a única coisa que eu não admito é a ingratidão. Você não sendo ingrato, você tem portas abertas. Você fala, não quero mais, vai lá. Eu vou tentar te resgatar, eu vou estar contigo ali. E a outra é o cara que é vagabundo, que não quer treinar, não quer trabalhar. Isso aí fica difícil. Isso aí, meu irmão, eu também não admito, porque vai contaminar os outros. É aquele famoso câncer que a gente falou no começo. Se você não extirpar no começo, você vai ter vários trabalhos. De mandá-lo embora, ter que consertar todo o damage que ele fez. Cris, estão faltando aí 9 minutos para a gente encerrar. Vamos começar aqui, galera. Quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar aqui, porque eu tenho certeza que o Cris vai responder, não só sobre liderança, mas sobre carreira dele, enfim, pode mandar. Enquanto isso, Cris, vamos voltar àquele assunto que era o segredo, que eu também fiquei curioso, porque tu não me falou. Então, qual que é a dica que você hoje dá para uma pessoa que quer ser um bom líder? Qual que é a dica? Primeiro é você liderar pelos seus exemplos, não por imposição, certo? Como eu falei, eu sou muito mais de afagar, de agradar aquele que está lá comigo no dia a dia, que mata e morre por mim, do que agradar aquele que, pô, meu irmão, eu tô com medo que o cara me sacaneie. Isso aí não funciona, essa matemática não funciona. E dê sempre, Lula, aquela coisa que você, assim, ó, a oportunidade, o sonho. Se você tirar o sonho do ser humano, é como se estiver tirando a alma dele, ele vai murchar. Você tem que estar sempre dando um ponto de partida e um ponto de possível chegada para ele. Que se você tirar esse sonho de crescimento, ele vai morrer. Você tem que estar sempre dando oportunidades para eles. O lutador quer lutar, no meu caso. Bota para lutar. Você tem que chegar e liderar pelos seus exemplos sempre. Isso é uma coisa natural. Nunca na imposição, que não vai durar, Lula. Não vai durar. Você, a primeira oportunidade, vão te esfaquear pelas costas. Isso aí não tem. Isso aí é na vida. Você tem que dar exemplo. Como é que eu vou ter um exemplo, por exemplo? Eu vou falar, meu irmão, tu saber que o cara pode ir mais numa situação. Você sabe que você pode ir mais porque você já teve no campo de batalha ali. Ele vai confiar nisso aí. As tuas atitudes. Você tem que ser um líder de atitudes. Você ter feito. Por quê? O cara fala assim, meu irmão, não é qualquer um que está me falando. O cara fez. Você ter sido sucesso aonde você se propôs a fazer. Entendeu? Aí, Cris, já chegou a pergunta. Essa eu tinha certeza que ia vir, meu irmão. É igual pergunta pergunta do Júnior Guerra. Cristiano, qual foi daquela sua famosa briga no vestiário? Qual a motivação da treta? Acho que dá para falar então, aqui, né, Cris? Vamos falar. Isso aí foi o seguinte, ó. Em 2005, o Sakuraba, que é o maior ídolo japonês, veio para o Brasil treinar comigo na shootbox, com o Rudimar, com o mestre Rafael, com o Cordeiro. Enfim, nós éramos os principais técnicos que vieram fazer o camp com a gente. E com ele veio o Ken Kaneko, que era um ator muito famoso japonês, que o Pride queria divulgar. Que nem botar o The Rock hoje para lutar no UFC. Mas não era uma luta fake, uma luta real. E botaram o Crazy Horse para fazer com ele, o Charles Bennett. E a gente sabia que ele ia perder. E aí eu fui junto no corner, que queriam que eu lutasse o Pride, eu queria lutar. E, dito e feito, o Charles Bennett, que era um strike, um lutador de luta em pé, finalizou, ganhou como se fosse expert no chão, finalizou no triângulo, e eu o desafiei. Só que por cargas d'água, ele estava no mesmo vestiário que a gente. E ele ainda continuou falando besteira. E o Vanderlei foi lá e, pô, meu irmão, esse cara tá muito folgado. O médico de Mar falou, meu irmão, tem que, pô, dar uma dura nesse cara. Eu fui lá dar uma dura nele. E o bicho sujeito homem, ele tava com o time dele lá dentro e todo mundo tava seguindo, todos os atletas ficam sendo seguidos por uma câmera nos eventos. No Pride, principalmente.
E aí foi o que aconteceu. Eu fui tirar uma satisfação com ele, o bicho levantou e me deu um soco. Porra, caí por baixo, aquela coisa, cortina na cara. Eu Eu vi. acabei, meu irmão, me defendendo, finalizando ele, botando ele pra dormir. Mas, porra, meu irmão, foi. Isso aí, como eu falei, na época era politicamente correto, fez parte da história do esporte, faz parte da história do esporte. E é assim que funcionou. Fomentou pro MMA chegar onde chegou. Bota pra dormir, bota pra dormir. Aquela é clássica, né? Teve uma pergunta aqui, cara. Peraí. Mandar um Do abraço pro meu primo aí, ó, Fabrício Camões, que tá, porra, tá aí na área, grande lutador do UFC, porra, Eu lembro, de levar os Morango, né? eventos. Mamá Brito também, que é um grande irmão meu, falou aí, rapaziada, toda a CMC, tinha Jack aí, pô, a galera que sempre tá acompanhando Pô, aí que a legal. gente. É bom demais, né, cara? A galera vai aqui realmente participando aqui. Aqui, Cris, a pergunta, faltando 5 minutinhos aqui, que aí cai, já já a gente vai encerrar. Cris, do que você mais se orgulha na sua trajetória como lutador e como líder? Pergunta do Cara, Rafael. é eu poder olhar para trás, não me arrepender de nada, deitar a cabeça no travesseiro, saber que eu não passei por cima de ninguém, não passo por cima de ninguém, não quero o que é de ninguém. E criar história, Lula, e fazer parte da história do MMA eterna, entrar para os anais da história e ajudar vidas e ajudar vidas. Isso aí é o meu maior legado. Um dia o meu filho, como eu já escutei, pô, tu me tirou das drogas, um dia eu escutei, pô, tu me deu um parâmetro, pô, vou te contar essa história rápida, para você ter uma ideia. Eu tenho um trabalho social com a polícia, tenho uma academia dentro dos maiores grupos de operações especiais da Polícia Civil do mundo, o COP, e lá, para você ter uma ideia, faço isso filantropicamente, e eu fui ser testemunha de um dos policiais, testemunha técnica, que tomou um batalhão e fui mostrar, explicar que realmente era perigoso, aquela coisa toda, que o bandido aplicou nele. E ele foi meio forte pro bandido porque quase morreu. Isso aí eu fui provar que realmente. E eu estava sentado esperando para me entrar para testemunhar e passou um grupo e um dos caras de terno falou: ô mestre, tudo bem? Já treinei com você, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei: pô, irmão, como é que você tá? Não lembrei, muito aluno que eu tive. E, pô, você me ajudou muito na minha vida, cara, na autoconfiança, você foi sempre o cara que me tratou muito bem. Eu falei: pô, irmão, como é que você tá treinando? Eu tô treinando com fulano de tal. Eu falei: pô, legal, tá te tratando bem? Ele falou assim: tá. Resumindo, o cara saiu, veio desesperado, o segurança do andar. Irmão, você conhece esse cara da onde? Esse juiz da onde? Eu falei: pô, juiz? Eu falei: cara, esse cara é o juiz federal, cara. Esse é o cara que tá prendendo a maior parte de todo mundo do Lava Jato. Olha isso, Lula. Olha Então, só. são coisas na vida que você fala assim: cara, eu tô ajudando pessoas e você nem sabe, porque é tão natural de eu querer ajudar, cara, é tão da minha essência, que você faz e você consegue ajudar. E você, pô, até respeito das pessoas que não são de boa índole, que vai lá, você tenta ajudar e não dá certo, o cara falou assim: Cristiano, eu tô indo embora, não consegui me afastar do crime, vou voltar, mas eu não vou atrapalhar ninguém, vou apagar tudo que é mídia social, foto, e vou voltar. Tentei ajudar, falei: não faz isso, irmão. E o cara voltou e teve a hombridade de não atrapalhar o trabalho por questão de consideração. 2 minutos, Cris, para a gente encerrar aqui, vamos fazer o seguinte, eu sempre gosto de encerrar com bate-bola aqui. Eu vou te falando uma palavra e tu manda de volta o que vier na telha. Fechado? Vamos embora. Jiu-jitsu. Minha essência, se confunde com o Cristiano Marcelo. MMA. O meu trabalho. CM System. Porra, uma paixão, meu legado. Liderança. Tem que ser conquistado. Por exemplo. Exemplo. Cara, o exemplo, meus pais, cara, sempre foram pessoas que foram do bem, são do bem. Família. Tudo que eu faço é pra família. Legado. O que eu puder, as pessoas olharem para trás, Cristiano Marcelo é um cara que sempre foi um cara correto. Ser correto, eu acho que é o maior legado, é você ser do bem. Você não puder ajudar, você não atrapalha. Sacrifício. Tudo que eu fiz e que eu faço no dia a dia para tentar atingir meus objetivos. 45 segundos. Derrota. Como? Derrota. Derrota? Não existe derrota, existe aprendizado. Vitória. A vitória é você conquistar a tua meta do momento. Sonho, para fechar. Sonho? Porra, meu irmão, deixar um legado maravilhoso, bicho. Que meus filhos sejam sempre felizes.
20 segundos, irmão. Brigadaço pelo nosso bate-papo. Vou ficar falando aqui até o final. Depois eu vou colocar essa live, galera. Para quem assistir, é só entrar lá no meu canal no YouTube, Lula Guerreiro. Hoje à noite já vai estar a live lá. Entre hoje à noite e amanhã de manhã. Cara, todo o sucesso do mundo, irmão. Tamo junto sempre, Lulão, viu? tá no meu coração. Beijo. Fica com Deus, galera.